Bom dia, amigos. É com uma imensa gratidão, contentamento e alegria que estamos hoje aqui novamente após uma longa pausa, dizendo bom dia com Deus. Pausa essa que nos foi, de uma certa maneira, colocada como obrigatória, já que todos nós, seres humanos, temos um corpo físico e que, vez por outra, precisa ser reajustado, reparado. Então, estávamos obedecendo ordens médicas para recuperarmos esse corpo importantes para manter o espírito trabalhando com menos dor, com mais condições, e por isso estamos tão agradecidos. Precisamos ser obedientes às leis, precisamos perceber a hora que temos que cuidar desse corpo, não é mesmo? Todos nós. Como já ouvimos do saudoso Chico Xavier, eu quero ir, mas esse corpo não está deixando. Eu queria vir também, retornar aos estudos, às reflexões, mas o corpo dizia não e os médicos também não. Foi um longo processo, mas como vocês podem ver, totalmente recuperada, agradecida e feliz. E com esse imenso sentimento de gratidão, vamos retornar a mais uma obra desse compêndio de Emmanuel Chico Xavier. O primeiro livro desse compêndio que nós estudamos, lemos e refletimos foi O Caminho, Verdade e Vida. Um livro que foi muito querido a todos nós, ao grupo, né? Depois, nós fizemos a leitura e a reflexão de inúmeras mensagens do livro Pão Nosso. A última foi o livro Vinha de Luz, que estudamos, lemos as mensagens com tanto carinho e de todo o coração. Oferecemos ao nosso espírito uma nova perspectiva de crescimento. O livro que iremos, a partir de agora, ler e estudar será o livro Fonte Viva. O quarto livro da obra, que não é o último. Ainda teremos o Ceifa de Luz. Não podemos já ficar saudosos, que teremos ainda mais um livro. Então, hoje, o dia que nós damos início a essa leitura e reflexão do Fonte Viva, vamos iniciar com o prefácio, como sempre. É um prefácio do nosso querido Espírito Emmanuel, assinado em Pedro Leopoldo, em 1956. O prefácio do Emmanuel é uma aula, é uma síntese de todo esse livro. E tem como título Com Jesus e por Jesus. Ele nos diz assim: na introdução de O Livro dos Espíritos, recolhemos de Allan Kardec esta afirmação expressiva: as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto
que de tais comunicações se acham vestígio entre todos os povos em todas as épocas, hoje se generalizaram e tornaram patente a todos. No item 8 das páginas de conclusão do mesmo livro, o codificador assevera com segurança: Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Porque, tendo enviado para fazer lembrar sua lei que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos, a fim de a lembrarem novamente aos homens com maior precisão, quando eles a ouvidam, esquecem, para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça. E sabemos que de permeio o grande livro que lançou os fundamentos do Espiritismo trata, dentre valiosos assuntos, das leis de adoração, trabalho, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor, caridade e perfeição moral, bem como das esperanças e das consolações. Reportamos-nos a tais referências para recordar que o fenômeno espírita sempre esteve presente no mundo em todos os lanços evolutivos da humanidade e que Allan Kardec, desde o início do ministério a que se consagrou, imprimiu à sua obra o cariz religioso, de que não podia ela ausentar-se, tendo até acentuado que o Espiritismo é forte, porque assenta sobre os fundamentos mesmo da religião, Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Aceitamos perfeitamente as bases científicas e filosóficas em que repousa a doutrina espírita, as quais nos ensejam a adquirir a fé raciocinada, capaz de encarar a razão face a face. Contudo, sobre semelhantes alicerces, vemo-lo ainda e sempre em condições de cristianismo restaurado, aperfeiçoando almas e renovando a vida na terra, para a vitória do infinito bem, sob a égide do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. O apóstolo da codificação não desconhecia o elevado mandato relativamente aos princípios que compilava, e por isso mesmo, desde a primeira hora, preocupou-se com os impositivos morais de que a nova revelação se reveste, tendo salientado que as consequências do Espiritismo se resumem em melhorar o homem e, por consequente, torná-lo menos infeliz pela prática da mais pura moral evangélica. Sabemos que a retorta não sublima o caráter e que a discussão filosófica nada tem a ver com a caridade e justiça, com todo o nosso respeito, pois que pela filosofia que indaga e pela ciência que esclarece, reconheceremos sempre no Espiritismo o Evangelho do Senhor, redivivo e atuante, para instalar com Jesus a religião cósmica do amor universal e da divina sabedoria sobre a terra. Espíritos desencarnados aos milhões e em todos os graus de inteligência enxameiam o mundo, requisitando, tanto quanto os encarnados, o concurso da educação. Não podemos, por isso, acompanhar os que fazem de nossa redentora doutrina mera tribuna discutidora ou simples caçada demonstração de sobrevivência apenas para a realização de torneios literários ou para longos cavacos de gabinetes e anedotas de salão, sem qualquer consequência espiritual para o caminho que lhes é próprio. Estudemos assim as lições do Divino Mestre e aprendemos na prática de cada dia. A morte,
a todos nos reunirá para a compreensão da verdadeira vida. E sabendo que a justiça divina definir-nos-á segundo as nossas obras, abracemos a codificação kardeciana, prosseguindo para a frente com Jesus e por Jesus. Emmanuel. Acredito que isso é uma síntese, né, de todo o objetivo dos estudos que realizamos da nossa amada doutrina espírita. Então ele já nos fala da introdução, né, e da conclusão do codificador Allan Kardec, mostrando que o mundo material, né, que é o mundo corpóreo, o mundo espiritual, não tem fato sobrenatural nenhum na comunicação entre os mesmos, né? Sempre existiram. Desde que o mundo é mundo, se nós buscarmos nas histórias, nos Antigos Testamentos, encontraremos ali todos os vestígios que nos tornam isso tão patente. E, né, se Jesus teve que vir ao mundo, né, para retornar o ensinamento das leis de Deus que aquele povo já tinha esquecido, o povo judaico, monoteísta, então, por que Deus não enviaria agora a questão coletiva, né? Os espíritos, não personalizado na figura de um único homem, como nós tivemos Jesus, mas sim num ser coletivo, os espíritos do Senhor. Então, novamente, retornaram nos trazendo as questões, né, que nos dignificam, que precisávamos recordar. E consta no Livro dos Espíritos as leis morais. Kardec nos traz, né, através da sua compilação, as leis morais dentro do capítulo, que são 10 leis que ele traz ali, com questões bem formuladas e respondido pelos espíritos. Então ele nos falou dessa lei de adoração, de trabalho. Todas essas leis são a base da nossa constituição moral. Quando estudamos essas leis novamente, lemos lá no Livro dos Espíritos, estudamos com cuidado, com reflexão, o que estamos construindo? Estamos construindo a base moral, a nossa constituição. Ou seja, dentro de todas as situações que formos colocados na vida, experimentados na vida, situações das mais diversas, como iremos decidir como agir? Então buscamos dentro de nós essa constituição moral, os nossos princípios que terão bem entendido, e a partir dali nós teremos um modelo, que é o Cristo sempre, e está ali, né, a base. Tudo aquilo que estiver fora, que estiver contrária a essa base, não nos interessa mais. É assim que vamos aprendendo a discernir, a fazer escolha, quando esta base está bem solidificada. Seremos experimentados das mais diversas formas, mas nós temos ali a base. E a base é o nosso, que a gente pode falar, né? A nossa bitola, no sentido de o nosso grupo de pensamentos que não podem ser dali feridos. Então ele vai falar, isso ele nos traz para dizer que Allan Kardec, em seu ministério, né, em toda o Pentateuco, ele sempre imprimiu à sua obra o cariz religioso, ou seja, a expressão religiosa que não podia ausentar. Porque o fundamento da religião está assentado sobre Deus,
a alma, as penas e as recompensas futuras. Ali está o cariz religioso. Então, muitas pessoas estudam a doutrina espírita e buscam ali apenas a filosofia. Sabemos que a filosofia é importante. Nós sabemos das pesquisas científicas também, a importância, né, de termos uma fé raciocinada com a ciência, diante da razão, e está ali ela assentada, a nossa doutrina espírita, mas sempre com a condição de um cristianismo restaurado, aperfeiçoando e renovando, né, como alma na terra. E ali o apóstolo da codificação, Kardec, ele diz ali que ele não desconhecia, né, os princípios que ele compilava, e desde essa primeira hora, de tão importante que ele achou, ele sempre se preocupou com o impositivo moral daquilo ali, dessa nova revelação. Quais são as consequências do espiritismo? Tornar alguém cientista, filósofo, discutidores? Ou ele fala em melhorar o homem e torná-lo assim menos infeliz? Por quê? Porque a educação, né? Ele fala lá, processo da educação da alma. Nós estamos aqui nos reeducando, olhando para dentro de nós, percebemos a forma como antes pensávamos e agia, e hoje, à luz da doutrina espírita, com o cristianismo renovado, nos faz questionar: por que agir assim? Por que eu precisei, né, ainda ter esse tipo de comportamento? Então nos renova. Não porque tem, por uma questão de medo, não, de raciocínio, de ampliação desses nossos sentimentos. Nós vamos aos poucos nos ampliando como espírito, a nossa consciência vai desabrochando. Então é essa a consequência do espiritismo. Porque quando é que nós somos infelizes? Todas as vezes que contrariamos as leis de Deus, nós somos infelizes. Essa é a consequência. Todas as vezes que não aprendemos a agir com amor, nós sofremos. Por isso nós falamos das bases morais. Está no Livro dos Espíritos. Ali nós aprendemos a viver, estudar para poder viver dentro da lei de Deus. Ah, mas eu não sabia que a lei é assim. Ué, vamos ali estudar, vamos refletir, ver se tem alguma coisa fora da nossa percepção, que a nossa consciência diz assim: é isso mesmo. Eu não aceitava isso por causa do meu orgulho, da minha vaidade. Não é assim? Do meu egoísmo, que isso está contrariando. Mas agora eu sempre soube que era assim mesmo. A gente lê o Livro dos Espíritos e fala: eu sempre soube que era assim mesmo. É porque a gente não quer mexer em todo aquele nosso comportamento que foi sedimentado ao longo do tempo, e a gente não quer remexer naquela poeirada, né? Naquela coisa antiga, naquele barro. Mas precisamos, para crescer, a gente vai ter que remexer em inúmeras fixações que nos levaram a tantas infelicidades. E ele sabe aqui que não é na retorta, né? Na retorta que ele fala aqui é aquele vaso utilizado no laboratório de química. Então, ou seja, no grupo da ciência, né? Nós não sabemos que não é dentro do laboratório científico que iremos sublimar o caráter de alguém. Inúmeras pessoas pesquisam, buscam na base científica, reconhecem e não aceitam. Outras nas discussões filosóficas, que nada tem a ver com a caridade, com justiça. E ele diz mais, né, com todo o nosso respeito, tanto pela ciência como a filosofia, mas reconheceremos sempre
no Espiritismo, o Evangelho do Senhor. Emmanuel deixa claro aqui, todos aqueles que falam que o Pentateuco não tem a ver com a área religiosa, com a base religiosa, estão enganados. Ele mais uma vez diz aqui: instalou-se com Jesus, aqui com a doutrina espírita, a religião cósmica do amor universal e da divina sabedoria sobre a terra. E nos diz, né? Tantos espíritos desencarnados estão... O mundo está, né, com tantos encarnados e desencarnados. Ele fala aos milhões, em todos os degraus evolutivos, pedindo o quê? A educação. A educação moral. Nós somos aqueles espíritos que estamos aqui na Terra, reencarnado, outros desencarnados se preparando para a reencarnação, que precisamos aprender, que precisamos nos reeducar. É por isso que estamos aqui. Iremos ler, refletir, inúmeras vezes, até que isso se fixe de tal forma que nos automatize toda a moral cristã. E ele fala aqui, né, que algumas pessoas fazem da doutrina espírita uma mera tribuna de discutidora. E ele fala que não podemos acompanhar isso, né? Aqueles que ficam caçando fenômenos de sobrevivência da alma, já passamos por isso tudo. Quem quiser conhecer e não conhece, busquem lá as obras iniciais, inúmeros autores, bons autores. Toda a codificação de Kardec explica. Então ele nos diz aqui, nós já passamos por esses ciclos e não vai acompanhar aqueles também que transformam a doutrina espírita para gastar tempo com conversações vazias, brincadeiras, bate-papo dentro de gabinetes, porque eles ali não reconhecem a consequência espiritual do caminho deles, o valor do tempo que eles estão perdendo. Nós não precisamos mais que nos diga como que vamos sobreviver. Nós somos aqueles que estamos buscando Jesus. Somos aquelas almas cansadas de sofrer. Nós queremos retornar a encontrar o Mestre com seu vocabulário simples, com as suas parábolas, tão querido aos nossos corações, que nos acalmam, que nos consolam nos momentos tão difíceis, dizendo: não estás sozinho, amigos velam por ti. E Emmanuel então nos fala: estudemos as lições do Mestre e vamos aprender na prática de cada dia. Quando nós temos dificuldade, nós vamos parar. Por que essa minha dificuldade? Vamos buscar aonde se encontra essa dificuldade. Não vamos ter medo de encarar, não. Somos nós, todos nós, cheios de dificuldades. E ali buscamos Jesus. Jesus, eu quero aprender a fugir já de uma outra maneira. E outra oportunidade nos será dada. Então, ele nos diz para abraçarmos a doutrina espírita, prosseguindo para a frente com Jesus e por Jesus. E assim seremos conduzidos para Deus. Por isso, sempre que buscarmos escutar um estudo, uma reflexão, vamos pensar qual a finalidade
como aquilo me esclarece e como aquilo me consola. Precisamos estar muito atentos a esse tipo de espaço, de verbo na doutrina espírita, porque já perdemos tempo demais em situações em que nada nos acrescentaram como espíritos imortais. E hoje, tão especial o dia de hoje para mim, esse retorno, eu trouxe o encerramento, uma prece que se encontra nesse livro, Inspirações do Amor Único de Deus, autoria do espírito Antônio de Aquino e psicografia do nosso saudoso e muito amado altivo Panfiro. E por isso, lembrando Antônio de Aquino, que buscamos inúmeras vezes como um doce espírito que nos pacifica, que nos dá um bálsamo para as dores, trouxemos hoje os lírios para lembrarmos desse espírito, onde sempre ele traz esse perfume dos lírios. E ele nos diz assim, ao final desse estudo, né, ele fala: temos Jesus, temos a doutrina, temos o anjo guardião. Só falta levantar e ir ao encontro desse esforço que todos nós temos por cumprir. Agora elevemos os nossos pensamentos a Jesus, como se estivéssemos numa estrada pavimentada de lírios, como se caminhássemos na direção desse bondoso Mestre e estendêssemos as mãos a esse guia que nós conhecemos, Mestre Jesus, dizendo assim: ajuda-me a dar esse passo, não me deixe fraquejar, não me deixes sozinho, e continuemos a andar, lentamente, mas a andar. Sentiremos nossas pernas roçar os lírios e o perfume deles penetrando pelas nossas narinas, penetrando em todo o nosso corpo. E diremos: Senhor, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Não me deixe faltar a fé, Senhor, para que eu não venha a falir. Senhor, Senhor, conduz-me, protege-me, dá a tua força. Certos do apoio desse grande Senhor da vida, diremos do fundo do nosso coração: Senhor, eu creio, mas eu sou tão pequenino que te peço ajuda para a minha incredulidade. Que Deus, meus caros amigos, se apiede das nossas almas, dando-nos novas forças e dizendo a cada um: vinde, vinde ao encontro do Senhor da vida. Graças a Deus, que esse mesmo Mestre Senhor nos ampare e proteja, agora e sempre. Vosso irmão, Antônio de Aquino. Amigos, muita gratidão, muita paz aos nossos corações. Muita paz sempre. Para frente e para cima, sem cessar. Graças a Deus.